O Brasil sempre foi terra de craques e no vôlei feminino isso não é diferente. Ao longo das décadas, tivemos jogadoras que mudaram o jogo, emocionaram o país e colocaram o nosso vôlei no topo do mundo. E hoje, a missão é justamente essa: listar as maiores jogadoras brasileiras de todos os tempos. Não tem ranking e nem pódio. São nomes gigantes que marcaram épocas na seleção e nos clubes dentro e fora das quadras. Algumas brilharam nos anos 80 e 90 e outras fizeram histórias mais recentes. Mas todas têm algo em comum: são eternas. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente no final quem faltou nessa lista para você, porque aqui o vôlei é de primeira. Se a seleção brasileira tivesse um cérebro, esse cérebro seria chamado de Fofão, a levantadora mais emblemática da nossa história. A mulher que não só colocou a bola no alto, mas levantou o nível do vôlei feminino brasileiro por quase 2 décadas. Ela teve em 5 Olimpíadas seguidas, em 92, 96, 2000, 2004 e 2008, e foi campeã olímpica em Pequim de 2008, coroando assim uma carreira simplesmente lendária. E o mais maluco de tudo, ela não era mais alta, nem a mais forte e nem mais a midiática, mas era mais fria, precisa e inteligente dentro da quadra. Fofão fazia o jogo girar, lia o bloqueio como se tivesse visão de raio-x e transformava atacantes comuns em pontuadoras letais. Era sinônimo de regularidade, de calma no caos e de liderança silenciosa, mas absoluta. E mesmo fora de quadra, ela sempre foi um exemplo. Profissional, respeitada, uma referência de conduta e humildade. Fofão não gritava para mostrar que era líder, ela jogava. E quando ela jogava, todo o time funcionava melhor. Se o jogo estava pegando fogo, se era ponto decisivo, ou se o Brasil estava no sufoco, era só olhar para Sheila que você sabia: o jogo vai virar. Vai virar! Sheila Castro não foi só uma oposta, ela foi a cara da seleção brasileira nas conquistas mais importantes da nossa história. Dona de um braço pesadíssimo e de um coração ainda maior, ela foi protagonista absoluta nas campanhas dos Ouros Olímpicos de 2008 e 2012, sendo decisiva em momentos que exigiam nervo de aço. O mais impressionante da Sheila era o timing para aparecer. Não precisava ser a maior pontuadora do jogo todo, mas quando o jogo chegava no ponto final, ela estava lá, sempre. Além disso, teve passagens marcantes por clube no Brasil e na Europa, acumulando títulos, prêmios de MVP e respeito até das adversárias. Fora de quadra, Sheila também quebrou barreiras, virou referência no profissionalismo, comportamento e representatividade, sempre com uma postura firme e sem perder a leveza. Ela foi, e ainda é, uma das figuras mais queridas do esporte nacional. Se Fofão era o cérebro, a Sheila era a alma competitiva, aquela que não aceitava perder e fazia o impossível para virar o jogo. Se existisse uma estátua perfeita de uma central, ela teria o nome de Valesca Oliveira gravado embaixo. A Valesca era simplesmente a muralha que o Brasil precisava. E mais do que isso, ela era a segurança em quadra, a líder serena e a jogadora que dava o equilíbrio entre força e inteligência. Com uma carreira impecável, Valesca brilhou nos maiores palcos do mundo. Foi campeã olímpica em Pequim de 2008, depois de anos carregando a seleção em ciclos de evolução e amadurecimento. Ela não era só técnica, era estratégia também. Sabia a hora certa de subir no bloqueio, o tempo perfeito no ataque rápido e, principalmente, era uma jogadora de decisão. Jogou em clubes no Brasil, Espanha, Rússia e ganhou títulos nacionais e internacionais. E onde passava, deixava respeito. Era daquelas jogadoras que impunha presença sem precisar abrir a boca. Fora das quadras, Valesca também se tornou símbolo de dignidade, de referência para quem vem da base. Sempre séria, sempre comprometida e sempre exemplar. A sua partida precoce deixou um vazio enorme no vôlei, mas também eternizou seu nome como uma das maiores jogadoras que o Brasil já teve. Valesca não é uma jogadora comum, era um pilar de ouro dentro e fora da seleção. Antes de o Brasil conquistar ouros, antes da seleção ser temida, existiu Ana Mose, uma jogadora que, mesmo sem a estrutura, o apoio e a visibilidade de hoje, entrou em quadra para colocar o nome do vôlei feminino brasileiro no mapa mundial. Nos anos 90, quando o Brasil ainda lutava por respeito no cenário internacional, Ana era a referência técnica e emocional do time.
Com estilo agressivo no ataque, bloqueio firme e uma postura de liderança natural, ela foi a grande responsável por segurar a seleção em momentos decisivos. Em Atlanta de 1996, liderou o grupo que conquistou a primeira medalha olímpica da história do vôlei feminino brasileiro, o bronze que mudou tudo. Detalhe, um jogo cheio de sacrifício, lidando com lesões, mas sem fugir da responsabilidade. Ela foi uma das ponteiras de forças mais completas que o país já viu, e mesmo com a carreira encurtada pelas lesões, o impacto que causou foi gigante. Dentro da quadra, era raça. Fora dela, virou exemplo de profissionalismo, inteligência e coragem. Hoje é uma das vozes mais respeitadas do esporte no Brasil, inclusive como ministra do esporte. Ana Moser não só jogou, ela abriu caminhos, e sem ela, talvez o ouro nunca tivesse chegado. Agora, uma jogadora que provou que não precisa atacar para ser protagonista, o nome dela é Fabi, ou melhor, Fabiana Alvim de Oliveira, a líbero que virou sinônimo de defesa, raça e alma dentro da quadra. Fabi foi muito mais do que uma excelente líbero. Ela foi a engrenagem silenciosa das maiores conquistas da seleção. Esteve nos 2 ouros olímpicos, um em Pequim de 2008 e outro em Londres de 2012, sendo peça-chave na cobertura, no passe e principalmente na postura. Mesmo com apenas 1,69 de altura, impôs respeito contra atacantes de mais de 1,90 de altura. Era daquelas que se jogava em todas as bolas, que levantava a moral do time com uma defesa simples, que fazia a torcida gritar com um passe bem feito. Fabi tinha uma técnica absurda, uma leitura de jogo impecável e uma entrega inquestionável em cada partida. Além do talento, Fabi sempre foi um símbolo de respeito, ética e liderança, representando um esporte com uma clareza e sensibilidade rara. E hoje, como comentarista e referência fora das quadras, segue contribuindo com o crescimento do vôlei no Brasil. Ela mostrou que uma líbero não era coadjuvante, e sim uma peça central. E por tudo isso, seu nome deve estar no topo, pois ela é uma lenda viva do nosso vôlei nacional. Thaisa Darres de Menezes é daquelas jogadoras que não passavam despercebidas nunca. Alta, imponente e com bloqueio que parecia uma parede, mas com uma leveza e técnica de quem nasceu para isso. Thaisa não era só uma central, ela era um fenômeno físico e técnico, e talvez a central brasileira mais dominante ofensivamente que o mundo já viu. Ela fez parte da geração de ouro da seleção, sendo peça fundamental nas conquistas olímpicas de Pequim e Londres. Em 2012, inclusive, foi eleita a melhor central da competição. E não era só estatística, era presença e impacto também. Com ataques rápidos, bloqueios cravados e um volume de jogo absurdo, Thaisa foi um pesadelo de muito atacante gringa. E não só na seleção, ela construiu uma carreira impressionante em clubes como Osasco, Minas e Ekşehir da Turquia e outros times gigantes do vôlei também. Mas o que torna a história dela ainda mais marcante foi o retorno após uma gravíssima lesão no joelho em 2017. Muita gente achou que ela não voltaria a jogar em alto nível, mas voltou, e voltou muito bem. Thaisa é a prova viva de superação, de garra e de amor ao esporte. Ela não era só uma muralha na rede, era um símbolo de força física e mental. Por tudo isso, merece estar entre as maiores da nossa história. Jaqueline Carvalho é daquelas jogadoras que você queria no seu time em qualquer situação. Ela tinha uma técnica apuradíssima, uma leitura de jogo absurda, um passe sólido, ataque consciente e, acima de tudo, uma entrega que arrepiava quem assistia. Ela foi essencial nos ouros olímpicos da nossa seleção em Pequim, como já mencionado, e Londres também. E não, ela não era a maior pontuadora e nem aquela que saía na capa das revistas o tempo todo, mas era a jogadora que fazia tudo dar certo. Se o passe quebrava, a Jaque corrigia. Se o ataque não encaixava, ela virava a bola de segurança. Se o time precisava de ânimo, era ela quem chamava na raça, do tipo que sabe jogar bonito, mas também sabe sujar o uniforme quando precisa. Em clubes, brilhou com as camisas do Osasco, Minas e outros grandes gigantes do Brasil. E no exterior, sempre manteve um nível técnico altíssimo, sendo decisiva nas finais. Fora das quadras, Jaque também sempre foi uma figura de forte presença, representando o esporte com autenticidade, atitude e carisma. Até hoje, onde passa, carrega o carinho do público e com razão. Jaque foi o equilíbrio entre a arte e a luta dentro de quadra, uma jogadora que fazia o simples parecer gigante. Vamos para uma jogadora que era sinônimo de liderança, Fabiana Claudino.
Central de origem, mas com uma postura de comandante. Uma jogadora que unia explosão física com uma leitura de bloqueio quase cirúrgica. Se a bola vinha, era muito provável que ela ia estar lá, com os braços prontos para travar o ataque adversário e com a mesma agilidade descer o braço no ataque rápido. Ela foi campeã olímpica 2 vezes, uma em 2008 e outra em 2012. Comandou o grupo naquela campanha que parecia impossível depois do início conturbado e que virou uma das maiores viradas da história do vôlei. Fabiana era uma daquelas jogadoras que impunham respeitos contra as adversárias. Dentro de quadra, era uma imposição física e tática. Fora dela, era uma responsabilidade, foco e postura. Foi referências em clubes como Osasco, Minas, SESI e jogou em ligas internacionais de alto nível, como na Turquia e no Japão. Mais do que uma central poderosa, Fabiana foi um dos rostos da transformação do vôlei feminino brasileiro em potência mundial. E até hoje é símbolo de representatividade, liderança e consciência, sendo uma voz ativa por mais equidade no esporte. Ela não era só capitã, era muralha, o coração, o escudo e a bandeira ao mesmo tempo. Antes do Brasil conquistar medalhas olímpicas e virar referência mundial, teve uma mulher que bateu de frente com o sistema, encarou o preconceito de frente e mesmo assim brilhou com a camisa da seleção. O nome dela é Isabel Salgado. Isabel foi uma das primeiras grandes estrelas do vôlei feminino brasileiro, jogadora dos anos 70 e 80. Foi pioneira no esporte quando as condições eram precárias, o investimento era mínimo e o apoio praticamente inexistente. Mesmo assim, ela fez barulho dentro e fora de quadra. Como ponteira, era agressiva, vibrante e explosiva. Representou o Brasil em 2 Olimpíadas, uma em Moscou de 1980 e a outra em Los Angeles de 1984. Embora não tenha conquistado medalhas, abriu portas para todas as gerações que vieram depois. Fora das quadras, Isabel sempre foi combatível, questionadora, ativa na luta por melhores condições para as atletas. Nunca aceitou ser só mais uma. Ela foi e ainda é o símbolo de resistência, pioneirismo e personalidade. E o seu legado vai além da própria carreira. Isabel foi mãe de atletas de alto nível como Pedro Soberg e Maria Clara, referência no vôlei de praia, e seguiu envolvida com o esporte até os seus últimos dias. Isabel Salgado não precisa de uma medalha olímpica para estar nessa lista. Ela tem algo ainda maior, o respeito eterno de quem ama o vôlei brasileiro. Se o vôlei feminino brasileiro precisava de uma nova líder, uma nova cara, alguém que segura a responsabilidade pós-era dourada, essa pessoa é Gabi. Gabi Guimarães é a nossa ponteira moderna. Virou muito mais que promessa, virou referência mundial. Baixinha para os padrões internacionais, com apenas 1,80 de altura, mas gigante em tudo que faz. Com uma defesa impecável, passe confiável e um ataque cheio de técnica e variações, Gabi é aquela jogadora que não foge do jogo nunca. Ela encara as bloqueadoras do mundo e sai no braço com personalidade. Capitã da seleção, líder dentro e fora de quadra, Gabi é um dos nomes mais respeitados do vôlei internacional hoje. Depois de brilhar no Bank da Turquia, onde empilhou títulos como Champions League, Mundial de Clubes e Superligas, ela agora defende o Imoco Cogliano da Itália e segue sendo protagonista no cenário mundial. Pela seleção, já conquistou medalhas olímpicas, pratas em campeonatos mundiais, Liga das Nações, sul-americanos e segue na missão de levar o Brasil de volta ao topo. E o mais impressionante, ainda está no seu auge, ainda tem muito a entregar. Fora das quadras, Gabi também representa, posicionada, consciente, humilde e extremamente profissional. Uma líder moderna que inspira as novas gerações com jogo e atitude. Essas 10 jogadoras citadas não são nomes em estatísticas, elas são história viva. Cada uma, à sua maneira, ajudou a construir a identidade do vôlei feminino brasileiro. Umas ajudaram a levantarem os primeiros tijolos e outras ergueram o topo da pirâmide. E algumas continuam ali, segurando tudo com orgulho. Foram elas que gritavam quando ninguém ouvia, que treinavam quando ninguém olhava, que jogavam por um time inteiro quando ninguém acreditava. E se hoje o Brasil é respeitado no mundo inteiro do vôlei feminino, é porque essas mulheres batalharam por isso a cada saque, a cada defesa e a cada ponto virado na raça. E antes de terminar, quero saber de você. Quem ficou faltando nessa lista ou qual jogadora marcou a sua vida?